Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe essa oportunidade bendita de nós estarmos buscando esse aprendizado na doutrina espírita que tanto nos esclarece. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos, muita paz, que o Mestre Jesus. Eu vou iniciar então nosso trabalho com a leitura do livro Pão Nosso, a lição 82, em espírito. Em espírito. Mas, se pelo espírito mortificardes a obra da carne, vivereis. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material, em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosa possibilidade de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como ver correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Jesus a oportunidade sagrada e santa de aqui podermos estar reunidos em nome dele. E com a certeza em nossos corações em que Jesus está conosco, nós pedimos a sua bênção, a sua misericórdia, a sua paz. Envolva-nos, Jesus, no teu halo de amor e de luz. Permita seus mensageiros de luz, trabalhadores das casas espíritas, das casas religiosas, para que conosco estar recolhendo, Senhor, os bálsamos derramados sobre todos nós, e espargir sobre toda a humanidade que sofre em desespero, levando um pouco de lenitivo a cada coração. Te agradecemos mais uma vez, Jesus, essa bendita oportunidade, que nós possamos saber valorizar esse tempo, buscando aprender e buscando aplicar os ensinamentos em nós mesmos. No mais, pedimos, Senhor, a tua permissão, pedimos a permissão desses amigos espirituais que trabalham nessa seara bendita, sobretudo a permissão de Deus, para iniciarmos esse nosso trabalho em comemoração ao nascimento de Allan Kardec, esse espírito que nos legou a codificação que tanto nos esclarece. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.
Graças a Deus. Que assim seja. Um breve comentário sobre essa página em espírito. Às vezes nós estudamos muito, lemos bastante, conhecemos muitos livros, falando de espiritualidade, mas ainda continuamos a agir como aquele homem, como aquela criatura que não crê, que não tem a fé e que não entende aquilo que é. Então é preciso que nós amadureçamos para que a gente possa realmente recolher em nosso coração os ensinamentos de Jesus, que continuam a descer até nós, em todos os campos da atividade religiosa humana. Os trabalhadores do Cristo lá estão, não só na doutrina espírita, mas em todas as religiões que primam pela verdade, pela honra e pela dignidade do nome de Jesus. Os seus trabalhadores estão igualmente como está aqui conosco. Portanto, a página nos chama a atenção para vivermos em espírito. Somos espíritos imortais. Nós já temos esse conhecimento. Mas o que fazemos desse conhecimento? Como estamos agindo e interagindo na sociedade com esse conhecimento? O que a gente faz com ele na nossa vida? Então, é uma reflexão que eu sempre faço, estou sempre buscando entender e procurar trazer para o coração para que a gente ganhe força, porque não é fácil vencer o mundo, como disse Jesus. E a gente só vence o mundo quando nós conseguimos vencer a nossa materialidade. Então, é um trabalho que nós devemos empreender em benefício de nós mesmos, não dos outros, mas em benefício de cada um de nós, porque somos espíritos imortais, em luta, em trabalho, em evolução, e cabe a cada um de nós causar a própria evolução, porque eu penso que a maior e a primeira missão de cada um de nós é nós trabalharmos pela nossa evolução. Porque aonde nós encarnarmos, em qualquer país, em qualquer credo religioso, nós estaremos trabalhando pela nossa evolução. Porque essa é a missão do Espírito que Deus nos deu. E fora as outras que a gente traz em acréscimo para o nosso trabalho, para que a gente cause essa missão principal, que é o nosso crescimento espiritual em busca da pureza espiritual. Então, Emmanuel nos fala na página sobre isso. Então, que a gente possa realmente deixar escorrer para o coração, da nossa mente para o coração, para que a gente sinta e consiga deixar escorrer pelas mãos esse trabalho realizado. Então, que Jesus possa nos fortalecer, possa nos abençoar, ou melhor dizendo, Jesus está a nos fortalecer, está a nos abençoar nesse propósito. E com isso a gente vê que nós não estamos sozinhos, mas Jesus está conosco. Sem mais delongas, né? É um prazer a gente estar com o nosso irmão Adnilson, do Centro Espírita Filhos da Luz de Barra Mansa, né? Para fazer essa comemoração junto conosco, né? Um amigo, um irmão do Centro Espírita Alvorecer, já, né? Um trabalhador já da casa, com certeza, né? À distância, da maneira que é possível, mas é um irmão que nos acompanha há algum tempo e é muito bom a gente estar aqui. E ele vai nos falar sobre o espiritismo
em sua vida. Está aí na tela para vocês verem, né? O que ele nos trará e que nós possamos prestar bem atenção. Prestar bem atenção, sem distrações, para a gente se alimentar dessas informações, para que ela faça-nos luz. Admilson, eu deixo você, Jesus te abençoe e muita paz. Eu volto no final. Então, muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações, agradecer a oportunidade, agradecer a presença dos nossos irmãos que estão chegando aos pouquinhos. Boa noite a Cristiana, boa noite a Tatiana, a Adriana Moreira, a Penha, ao nosso irmão Alberto, está sempre aí, a Maria de Fátima, Maria Aparecida, a Samara Pimentel. Então, aos pouquinhos, os nossos irmãos vão tendo a oportunidade de participar desta reunião. E eu, sempre uma oportunidade como essa, o Inácio já fez a leitura da mensagem, fez a prece, e é uma oportunidade que a gente tem assim, de irradiar essas vibrações de paz, de amor, de carinho, para todas, né, aquelas pessoas que estão aqui em nossos corações, em nossos pensamentos. São muitas necessitadas dessas vibrações amorosas. E nessa oportunidade, nós vamos conversar um pouquinho, conforme disse o Inácio, sobre o Espiritismo e sua vida. E quando a gente tem a oportunidade de refletir num tema como esse, eu me recordo quando a gente tem a oportunidade de, no Centro Espírita Filhos da Luz, iniciando algum grupo de estudo, e eu tenho sempre assim, o privilégio, a oportunidade de estar iniciando, né, ali nos estudos com algum grupo, e observo aqueles que estão chegando pela primeira vez, e costumo fazer assim, sempre uma pergunta, né? Se você tivesse numa roda de conversa, seja na família, né, na sociedade de modo geral, no trabalho, e alguém surgisse o assunto religião, e você falasse que era espírita, e a pessoa se interessasse, perguntando o que é o, né, o que é o espiritismo, né, e qual seria a sua resposta? Então, quando a gente é tomado assim de surpresa, e nós que estamos ali geralmente na coordenação do estudo, do grupo de estudo, geralmente a gente já vem, quando a gente faz uma pergunta, geralmente a gente já tem uma resposta pronta. Então, você pegar o grupo assim, de forma desprevenida, né, então, qual a resposta que vem? O Espiritismo é isso. Será que a gente responderia? Você está passando a rua, de repente alguém encontra com alguém, o que você está fazendo? Você está indo para onde agora? Estou indo para o Centro Espírita, mas o que é isso? Estou indo lá estudar o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Então, eu me recordo, vindo do trabalho, e no console do meu carro tinha lá um adesivo que era assim, Espiritismo, Faculdade da Alma. E alguém atrás cochichou com alguém no banco de trás, perguntando a outra pessoa, né? Que espiritismo? Faculdade da Alma. Que faculdade é essa, né? Eu achei muito curioso aquilo, e ouvindo, né, para quem me conhece, eu não perdi a oportunidade para falar do espiritismo. E a primeira coisa que eu fiz, bom, se você não conhece o espiritismo, eu perguntei para ela, você já ouviu falar em Allan Kardec? Ela falou assim, não, nunca ouvi falar, não conheço. Então, aí começamos a conversar. E como, né, durou assim uns
15 minutos, foi o tempo que eu tive para a gente explicar um pouco para ela o que era o Espiritismo, a origem do Espiritismo. Né? Então, primeiro, o que é o Espiritismo? Então, quando a gente sabe a origem, o significado, de onde veio, quem enviou, né? Com certeza a pessoa passa a dar um outro valor. E nós também, que temos o privilégio, essa é uma das palavras que eu mais tenho usado, conhecer o Espiritismo com base na mensagem da mentora Joana de Anjos, é um privilégio para poucos. E como eu gosto de lembrar também, como diz o Espírito Emmanuel, muitos ainda não terão a oportunidade de conhecer o Espiritismo como a gente conhece. Né? Então, com certeza, nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de mergulhar o pensamento na mensagem, o valor, com certeza, é muito grande. Vamos dar um exemplo, antes da gente falar, né, qual seria a resposta, o que é o Espiritismo. Esse momento que a humanidade está experienciando, está vivenciando. Quantas pessoas nas redes sociais ou nas conversas com os familiares, porque isso nos chega de alguma forma, o que está acontecendo com o mundo? Alguém tem uma resposta para isso? Né? Se pergunta de onde veio o vírus, quem é a responsabilidade do vírus, né? Se virar uma vacina, e com certeza virá, né? Mas por que isso? De onde vem isso? Existe uma causa para tudo isso? Né? Então, nós estudando a doutrina espírita, nós temos o privilégio dessas informações a respeito de tudo isso que acontece. Quando a gente abre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que sofrem, né, porque serão consolados, e nós vamos estudar ali Allan Kardec, trazendo para todos nós as causas das nossas aflições. Neste momento, todos nós aqui na Terra estamos aflitos. Né? Mesmo que eu não esteja vivendo diretamente, né, a Covid-19, mas nós temos parentes, amigos que estão sendo afetados de forma direta. E isso traz uma aflição, isso traz uma angústia. Então, por que nós estamos vivendo essa experiência? Né? Então, ali, neste capítulo 5, quando nós estudamos as causas das nossas aflições, a causa do nosso sofrimento, das nossas dores, no caso desse momento, nós sabemos a causa da nossa angústia. Estamos angustiados em função desse momento que nós estamos vivendo. Mas há momentos, há experiências, há sofrimento que muitas pessoas questionam. Mas eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? Então, se nós não conseguimos identificar esta causa nesta atual existência, só pode estar lá no passado, na existência anterior. Né? Então, isso já é consolador, já nos consola muito. Né? Então, nós não estamos aqui vivendo essa experiência por acaso. Existe uma causa por trás disso. Então, é extremamente consolador. O Espiritismo, então, é o quê? É o consolador prometido por Jesus. Então, rapidamente, o que é o Espiritismo? É o Evangelho redivivo. O Espiritismo traz Jesus de volta para todos nós, porque é uma promessa de Jesus que se cumpre. E nós vamos encontrar isso no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos estudar lá o Consolador, Cristo Consolador. Né? E essa passagem está em João, capítulo 14, versículo 15. E é linda essa passagem. E diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, ou, dependendo da tradução, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar ou recordar tudo o que vos tenho dito. Então, olha que ensinamento maravilhoso, que promessa maravilhosa de Jesus para todos nós. Então, significa que há 2000 anos atrás, Jesus, né, ele vem à Terra para trazer a lição de redenção e amor para toda a humanidade. Porque os missionários que vieram antes de Jesus, muitos não conseguiram cumprir a sua missão. E muito daquilo que eles disseram também na época não foi entendido, não foi compreendido. Foi necessário vir Jesus. E Jesus veio. E ele mesmo não foi compreendido por muitos. E a gente sabe qual foi o resultado disso. Né? Então, é por isso que Jesus promete esse outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Então, o Consolador, diz Allan Kardec, né, que essa mensagem que está ali nesse item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é do próprio codificador. Então, o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar, então, o que o Cristo há dito. Né? Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, significa, então, que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este foi dito, foi esquecido ou foi mal compreendido. Então, significa que o Espiritismo ele vem na época certa. Cumprir essa promessa de Jesus, essa promessa do Cristo. Que vai presidir o advento do Espírito de verdade, né? Segundo Kardec. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E disse por parábolas em função da maturidade, do senso moral das criaturas da época. Não diferente ainda nos dias de hoje. Né? Então, advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, como muitos não tinham ouvidos para ouvir, e a gente sabe disso, que Jesus fala isso de forma simbólica, porque eles ouviam, mas não compreendiam, em função da maturidade espiritual de cada um. Mas muitos ouviram, muitos seguiram Jesus. Tanto é que nós vamos ver depois que Jesus, reunindo ali, não somente os seus discípulos, mas muito mais depois, para dar continuidade na divulgação das suas lições de amor e redenção para toda a humanidade. Então, ouçam os que têm ouvido para ouvir. Então, o que veio fazer o Espiritismo novamente? Ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto agora fala sem figuras e nem alegorias. Vai levantar o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. E vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nós falamos das causas das nossas aflições.
as causas atuais e as causas anteriores. Então, veja que nesta mensagem, o codificador já nos consola dessa forma. Né? Então, ele vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa, que isso aqui é muito importante, é o que muita gente não compreende, e é por isso que muita gente não aceita, porque desconhece essa causa. Quando vem a dor, quando vem o sofrimento, e às vezes nos pega assim de surpresa. Né? E como diz no próprio Evangelho, do capítulo 5, quando diz lá que todo mundo sofre aqui na Terra, uma pessoa rica, ela sofre. Uma pessoa pobre, ela também sofre. Uma pessoa boa sofre. Uma pessoa ruim sofre. Todos sofrem, mas diz lá. Mas poucos compreendem a causa desse sofrimento. E aí sofre muito mais ainda. Né? Então, por isso que essa mensagem aqui ela é linda. Né? Atribuindo causa justa a fim útil de todas as dores. Então, vai concluir Allan Kardec. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, imagine há 2000 anos você ouvir uma frase dessa de Jesus. Bem-aventurado você que sofre, avante você que sofre, porque você vai ser consolado. Mas, de repente, você falar isso com uma pessoa de 20, de 30 anos, já não é tão fácil. Agora, você falar isso com uma pessoa que sofre, às vezes, 60, 70, 80 anos de sua vida sofrendo, você fala assim, vem cá, por que eu sofri tanto? Calma, você vai ser consolado. Mas a minha vida já está quase terminando, findando. Né? Então, sem a compreensão da vida futura, fica muito difícil da gente compreender esses ensinos de Jesus. Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Então, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, a gente sendo resignado agora na manutenção dessa fé em Deus, como alertou Jesus lá em João, no seu capítulo 14 também, né? Quando diz para nós, e falarmos disso, né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, é Jesus ali dizendo que há uma morada correspondente para cada um de nós. E se nessa escola que nós aqui estamos, nós conseguimos conquistar esse aprendizado com fé e resignação, com paciência, como diz lá, todos sofrem, mas poucos compreendem a razão do sofrimento. Então, a gente passando por essa experiência, como disse Jesus, eu irei vos preparar um lugar. Então, a gente sai da terra, retorna ao mundo espiritual e somos acolhidos. Saímos dessa casa de Deus e vamos para uma outra casa que nós conquistamos através dessa paciência, dessa resignação. Então, mostra o objetivo dos sofrimentos, né? Apontando-os como crises salutares, então, que produzem essa cura, como meio de depuração. Então, repetindo, estamos aqui neste momento no processo de depuração. Estamos recolhidos, fazendo uma viagem interior, pensando na vida. Né?
tomados de surpresa por essa pandemia? Quantos estão refletindo? Quantos estão retornando ao mundo espiritual, sendo surpreendidos? Então, essa depuração é que vai garantir, então, essa felicidade da existência futura. Então, o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Mas quando ele sabe que isso está lá no passado, quando ele não sabe, não há justificativa. Ele sabe que este lhe garante, então, o quê? No auxiliar do seu adiantamento. E vai aceitar sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Tem uma frase que Kardec coloca assim, né? O Espiritismo lhe dá fé inabalável do futuro. E a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Mas observe que ele coloca assim, ó, a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Então, quando nós temos a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, e quando chega o momento da nossa prova ou da nossa expiação, que é esse momento que a humanidade está vivendo, então quem tem esse conhecimento, porque diz lá, né? Fé inabalável é aquele que conhece a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, estamos vivendo essa experiência agora, colocando o nosso conhecimento, a nossa razão, diante da fé nesse momento. Então, a fé inabalável é isso. Então, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. Então, a perspectiva da felicidade, né, que o espera, lhe dá a paciência. Então, olha como que é consolador isso, né? A perspectiva da felicidade que o espera, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao fim do caminho. Né? E esse fim, nós não lembramos, nós não sabemos agora. Né? Eu sei que eu vou desencarnar. Agora, quando? Amanhã, daqui um mês, daqui a 20, 30 anos, eu não sei. Somos surpreendidos muitas das vezes. Né? Mas sabemos que vai ter um fim. Mas, para isso, a paciência, a resignação, para ter coragem de ir até o fim. Então, assim, o Espiritismo realiza que Jesus disse do Consolador Prometido. O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, é maravilhoso isso. Mas foi preciso ouvir esse Consolador. Porque conforme a gente vai lembrando aqui, Jesus veio, ele mesmo veio, mas muito não o compreendeu. Não o compreendeu. E aí nós vamos lembrar que no livro Boa Nova, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, lá no seu capítulo 3, que tem como título as primeiras pregações. Não tem A, não. Primeiras pregações. Então, é nessa mensagem que Jesus ali, então, vai revelar à humanidade o que veio fazer na Terra. Então, sentado ali, como um peregrino, isso aconteceu assim no ano 30, no início dos anos 30, né, daquela época, já na cidade de Jerusalém. E aí, Jesus ali sentado como peregrino, surge aquela figura que Humberto de Campos identifica como Hanan, né? Que lhe indaga assim: Galileu, que fazes na cidade? Isso é para a gente ter uma ideia
que há 2000 anos atrás ele mesmo veio, o próprio Cristo veio. Né? E olha como que tudo começou. Por isso que nós estamos falando, por isso que eu falei no começo. Quando a gente sabe a origem, o que é, quem é, de onde veio, o valor é outro. Então, se o Espiritismo é a promessa de Jesus que se cumpriu, porque na época, quando o próprio Cristo veio e a humanidade não o entendeu, mas naquela época, Jesus deixa claro o motivo da sua vida. Então, Hanan é que vai indagar de Jesus o que ele está fazendo ali. E é muito interessante que ele identifica Jesus, né? Ele fala assim, Galileu. E é interessante porque quando nós estudamos a história do povo daquela época, e a gente recorda ali o fato deles identificarem que Jesus é um galileu, eles vão dizer assim, não nesta obra, né, do Humberto de Campos. Tem alguma coisa boa que vem lá da Galileia? Então, observe que uma certa ironia, né, o próprio Hanan, identificando aquela figura, observe então, né? Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde de forma carinhosa, né? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então, olha a resposta de Jesus para Hanan. E Hanan não estava sozinho. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então, isso é grandioso. Imagine Hanan ouvindo isso. Eu não vou contar toda a história aqui, é uma história belíssima, mas o tempo não dá. Então, eu só peguei esse trechinho para a gente entender essa fala de Jesus, deixando claro ali o motivo da sua vida. E aí Hanan fala assim, reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Hanan novamente pergunta assim com uma certa ironia. Reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso? Mas Jesus, novamente com serenidade, respondeu a Hanan. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, essa resposta, ela tem assim um significado profundo, porque é um recado direto ao homem, ao espírito, e não à coletividade. Porque essa transformação ela vai se dar de forma individual. A mensagem de Jesus é para a humanidade. Mas lembra Jesus falando? A mensagem é para quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, é preciso ter maturidade. E só através da reencarnação que nós vamos conquistando esta maturidade espiritual. Ao ponto, talvez, de, num encontro único com Jesus, despertar a nossa consciência, como muitos tiveram a oportunidade na época de Jesus, ouviram a sua mensagem, a boa nova, e se convertem e passam a seguir Jesus. Muitos não seguiram. Muitos se afastaram de Jesus ao ponto de ficar registrado no Evangelho, numa conversa de Jesus com os discípulos, e outros já estavam atrás ali ouvindo a conversa, e eles vão dizer assim, mas que discurso duro é esse, Senhor? Porque o discurso de Jesus é um discurso de amor, de fraternidade, mas é um discurso duro. Um exemplo, amai os vossos inimigos, misericórdia. Eu costumo dizer assim, né? Misericórdia. Amar com os quais nós convivemos. Aliás, conviver já é difícil. Amar é uma conquista. E os inimigos, então, muitas das vezes ficam por uma próxima oportunidade. Então, não é um discurso duro? É um discurso duro. Você falar determinados nomes,
Hoje em dia, né, para alguns, são inimigos. Então, e é por isso que Jesus, por isso que eu falei que estou lembrando agora o Inácio, né? Acho que em todo estudo que nós fazemos é muito importante, ou numa leitura, a gente parar e analisar aquela frase ali. Eu gosto muito disso, né? Lembrando lá o Emmanuel, né, no livro Renúncia, Alcione falando lá que a mensagem de Jesus ela precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser conhecida, mas acima de tudo vivenciada. Então, a mensagem, né? Então, o Emmanuel, eles vão estudando trechinho por trechinho ali da mensagem, versículo por versículo. Então, olha essa frase aqui que a gente destacou aqui, né? Então, esse reino é a obra divina no coração dos homens, no coração. Ou seja, a mensagem de Jesus ela vai ser implantada no coração de todo mundo, mas é no coração. Então, cada um vai ter que conquistar isso. Mas o Hanan, ele, talvez, sensibilizado naquele momento, ele vai dizer assim, mas com que contas? Agora vem outra parte importante. Com quem contas para que esse reino de Deus seja implantado, essa obra divina seja implantada no coração dos homens? E aí é muito interessante, né, que Jesus responde de forma surpreendente, como sempre. E aí é muito importante a gente, mais uma vez, prestar atenção na resposta de Jesus. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E Jesus responde isso de forma humilde. Por que de forma humilde destaca Humberto de Campos? Porque Jesus conta com todo mundo, com a humanidade inteira, na divulgação, na exemplificação da sua mensagem. Então, é uma responsabilidade assim muito, muito grande para cada um de nós. Então, o Espiritismo em nossa vida é isso. Né? Por quê? Por conta dessa responsabilidade, porque nós somos adeptos do Espiritismo. Nós aceitamos esse desafio. E eu gosto sempre de lembrar, será que nós não viemos do mundo espiritual, conforme está lá no capítulo 5 e 6, ouvindo instruções do Telésforo, no livro Os Mensageiros? Será que a gente não veio programado para essa tarefa, na divulgação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita? Será? E nós estamos tendo essa oportunidade, porque muitos na época se afastaram. Jesus, quando está falando, eles estão se afastando. Alguns estão se afastando e dizendo, nossa, esse discurso é muito duro. Então, começa aí, meus irmãos, o trabalho de implantação do reino de Deus no coração dos homens por Jesus. Então, há 2000 anos, Jesus, ele mesmo vem. Então, saindo dali, Jesus agora vai em busca dos primeiros trabalhadores da sua seara. Então, Jesus, quando termina aquela conversa maravilhosa com Hanan, Jesus, então, agora vai em busca dos seus trabalhadores, da sua equipe. E nós sabemos que Jesus, ele passa a noite toda orando, se sintonizando com cada um deles. Não foi por acaso. Jesus não chegou ali, se aproximou de alguns pescadores e deixa eu ver quem eu vou escolher. Não. Estava programado. Então, Jesus vai lá, né, e escolhe cada um conforme o programa estabelecido. Por isso que diz lá na obra, Jesus passa a noite inteira orando, se sintonizando com cada um deles. E por isso que ele vai lá. Né? Quem não se recorda de um que estava numa árvore e Jesus se aproxima diante daquela multidão e vai lá e desça daí. Imagine, aquela multidão embaixo, diante de Jesus, e o olhar de Jesus se direciona para o alto, e lá, Zaqueu, desça daí. Hoje eu vou me hospedar na tua casa.
E que casa era essa? Era a casa espiritual, a casa mental de Jesus. Foi fácil para os discípulos essa escolha de Jesus? Mestre, mas será que o senhor não sabe quem é esse aí, não? Veja a dificuldade já naquela época, né? Precisava ser espírito puro para trabalhar com Jesus. Não. Jesus sabia das suas dificuldades, mas sabia principalmente do compromisso do nosso querido irmão. Então, e sabemos aí, meus irmãos, com tudo isso terminou como previsto, né? Então, Jesus, com toda a sua equipe, divulgando a sua mensagem, mas muitos não entenderam, e aí nós sabemos o que aconteceu com o próprio Cristo. E por isso que Jesus faz essa promessa da vinda do Consolador. E aí eu vou trazer de novo aqui, né, uma mensagem belíssima de Humberto de Campos, foi a mensagem 22 de setembro de 1942, né, em que Francisco Cândido Xavier, revelando ali para nós essa figura de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, numa anterior encarnação como teólogo tcheco, João Hus, ou Jan Hus. Mas que já naquela época, no dia 6 de julho de 1415, João Hus ele foi levado à Catedral de Praga. E lá ele se recusou a negar os seus escritos e pregações. Posto isto, ele foi amarrado à estaca, onde teve a sua última chance de renunciar. Tudo aquilo que ele divulgava a respeito da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação. Como permaneceu firme, Hus teve seus livros queimados, seu corpo exumado e incinerado e suas cinzas jogadas em um rio. Então, essa foi uma das encarnações do codificador da doutrina espírita. Então, isso se deu no dia 6 de julho de 1415. Então, é esse espírito que Jesus, mais uma vez, vai convidar para reencarnar como um dos seus discípulos. E, novamente, Humberto de Campos relata o ocorrido numa assembleia, que também não dá tempo da gente ler aqui, né? Mas está lá no livro Cartas e Crônicas, esse momento maravilhoso, né? Que Humberto de Campos relata para nós, que ocorreu essa assembleia no mundo espiritual, né? Quando o mestre se aproxima de João Hus, explica-lhe, né, a elevada missão que era confiada a ele, e daí, algum tempo, no início do século XIX, nascia no dia 3 de outubro, e amanhã, né, o nosso movimento espírita estará comemorando o nascimento do codificador. Amanhã mesmo nós teremos, às 20 horas, pelo 16º Conselho Espírita de Unificação, a nossa querida Maria Helena, lá da Federação Espírita do Paraná, falando para nós sobre esse espírito, esse embaixador dos céus. O que será que ela trará para cada um de nós amanhã, às 20 horas, através, né, de uma live? Então é maravilhoso isso. Então vejamos alguns tópicos da revelação extraordinária dessa mensagem. Então, depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência, da filosofia, destinado à renovação do pensamento do mundo do século XIX, o mestre se aproximou do abnegado João Hus e falou assim generosamente. Olha o que Jesus fala para João Hus, aquele que reencarnaria no dia 3 de outubro de 1804. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Meus irmãos, nós somos portadores dessa revelação. Então, da mesma maneira que Jesus fala para Allan Kardec, é como se Allan Kardec estivesse dizendo para nós agora
que somos agora, vamos dizer assim, esses espíritos que reencarnamos agora, com essa tarefa na divulgação, na difusão dessa mensagem consoladora. Então, da mesma forma, nós não teremos, né? Nós não nos deteremos nos problemas de comodidade material, a civilização. Quantas pessoas querem discutir com a gente, né? Às vezes pessoas ligam, querem comentar, às vezes, nas redes sociais, a respeito do momento que nós estamos passando, não é? E não é isso, não é essa a proposta. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas está depositado em nossas mãos o quê? A tarefa sublime de levantar corações e consciências. Então é muita, mas muita responsabilidade. Então nós não vamos ter mordomia, nós não vamos ter facilidade. Observando a vida de Francisco Cândido Xavier, desses espíritos missionários, o próprio Divaldo Pereira Franco, com mais de 90 anos divulgando a doutrina. Então é indispensável de Jesus estabelecer providências que amparam a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te, então, a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Passado 2000 anos, aquilo que Jesus falou para Hanan, eu venho implantar o reino de Deus no coração da humanidade. Passado 2000 anos, Jesus conversa com Ian Rus no mundo espiritual, que iria reencarnar como Allan Kardec, e diz a mesma coisa a ele. Confio-te a sublime tarefa de receber as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Olha que frase, meus irmãos. O evangelho do amor, ele permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirá novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas para atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz o fortalece e levanta-os a cada dia. Meus irmãos, isso é uma mensagem que a gente tem que imprimir, tirar uma cópia ali do livro e a gente caminhar com ela. Porque lembra? Somos nós hoje. A árvore do Evangelho, o Espiritismo que nasceu na França, hoje está sob a nossa responsabilidade, conforme narra lá Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, num diálogo maravilhoso de Jesus com Eliú. Nas terras do Cruzeiro, a árvore do Evangelho seria para cá transplantada. Então, essa é a nossa tarefa na divulgação. E Allan Kardec veio e deu a sua vida em nome da divulgação, da codificação da doutrina espírita. Allan Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do espiritismo. Entre os diversos simpatizantes, né, a defendê-los, os opositores, e a gente vê ali na Revista Espírita, né, que era o jornal na época, Kardec publicava os estudos psicológicos, até a sua desencarnação no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Portanto, nasce o espiritismo lá na França, mas aí precisamos, meus irmãos, dar continuidade a esse trabalho. Então, finalizando
as nossas reflexões nessa noite, em especial, em particular, por essa oportunidade que o Márcio nos deu, né? Então, o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Então, após esse abençoado trabalho do missionário de Jesus, Allan Kardec, nós que somos os adeptos, a nossa responsabilidade é dar continuidade também. Então, somos os trabalhadores da última hora. E se somos os trabalhadores da última hora, então nós vamos ler aqui uma mensagem que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem linda do Espírito Constantino, que diz assim, para a gente, né, fechar com essa... Nada melhor de fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20. Né? Os últimos serão os primeiros. Para a gente ter essa certeza de que a responsabilidade é nossa. Sim. Então ele diz assim, ó, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer. Olha a palavra. Se vocês pudessem ver aqui, eu grifei essa palavra em homenagem aí ao alvorecer, né? Comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta. A hora que vos resta, meus irmãos, a hora que nos resta. Que hora que nos resta? Lembra? Quando eu vou desencarnar, não sei. Então a hora é essa, para que a gente não seja tomado de surpresa. Né? E não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Fica aí, meus queridos irmãos, essa mensagem sublime do Espírito Constantino. Por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, o arado está pronto. Mãos à obra. E para finalizar, uma mensagem de Bezerra de Menezes. É um poema de Bezerra em homenagem a Allan Kardec, que foi publicada no Reformador no dia 31 de março de 1887. É uma mensagem do próprio Bezerra de Menezes, homenageando Allan Kardec, que diz assim: descem frequentemente do céu estrelas luminosas que rompem as trevas em que jaz sepultada a humanidade terrestre. Tu foste um destes luzeiros a quem coube a excelsa missão de compendiar o divino ensino, complementar a revelação messiânica. Tua palavra não caiu em terreno estéril, pois que de todos os ângulos do mundo surgem florescente os brotos da árvore que plantaste. Rega-a com teus alentados fluidos, porque não lhe sugam a seiva os espíritos das trevas. E que as gerações presentes e futuras sigam avantes o rastro de luz que deixaste para ensino da senda do infinito para todos nós. Bezerra de Menezes, muita paz e que Jesus
nos abençoe. A gente agradece as belíssimas palavras, a informação. E agora nos resta a pergunta: o que cada um de nós fará com essa mensagem? Então, é da responsabilidade de cada um de nós realizar essa tarefa que todos podem realizar, porque falar de Jesus à luz da doutrina espírita cabe a todos nós. Não só quem faz a palestra, não só quem dirige uma casa, não só aqueles que buscam estudar, mas todos nós estamos investidos de transformar esse mundo através do Evangelho de Jesus à luz, compreensão que a doutrina espírita nos traz. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a Nilson profundamente pelas belas palavras, pela mensagem, e que nos fala da grande responsabilidade. Discurso duro, mas preciso, né? E muito oportuno. Né? Então, antes da gente encerrar, antes de eu pedir ao Adnilson para fazer a nossa prece, na próxima quarta-feira, Samara e Rafael vão estar falando do Evangelho, que é dar-se-á aquele que tem. Né? Então, é o capítulo 18, itens 13 a 15. 13 e 15. E na próxima sexta-feira, estarei eu de retorno, pedindo a paciência de cada um que nos ouve, né? Fazendo essa caridade de ouvir, e eu estarei falando sobre a qualidade da prece. Então, a qualidade da prece, que está no capítulo 27, do item 1 a 4. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa qualidade da prece. E a gente agradece a Allan Kardec, esse missionário do Cristo, que teve a coragem de enfrentar as dificuldades do seu tempo para trazer Jesus de volta com verdade, né? Esclarecimento, para que a gente possa realmente compreender Jesus, porque é só compreendendo que a gente consegue realizar em nós a mensagem. E Allan Kardec foi esse missionário que trouxe essa compreensão larga, profunda, né, e verdadeira para cada um de nós. Não teremos mais, desde 1857 para frente no futuro, não teremos mais nenhuma justificativa. Não teremos. Porque não tem mais ambiguidade, não tem mais parábola. É clara a mensagem. Então, se a gente pedir a Jesus a força que a gente precisa para realizar isso, ele nos dará com certeza. Então, que cada um receba no coração essa mensagem que a Adnilson trouxe, e eu peço a ele para encerrar para nós o nosso momento, a nossa palestra, fazendo a prece final. Tá bom, Adnilson? Por favor. Agradeço aqui mais uma vez, né, a oportunidade, agradecer o carinho de todos, né? Temos aqui, né, acompanhando aqui os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Então, estou muito feliz aqui com a presença de todos, né? A Vânia, a Regina, né, a Lúcia Magalhães, a Melinha, a Fátima Souza, né, nossa irmãzinha Luiz Gustavo também, e
pessoal lá de Miami, né? Andréia, Marshall, né? Que alegria, né? E os nossos irmãos aí do Alvorecer. Que alegria. Essa oportunidade de a gente poder compartilhar, né, nesse momento tão especial para cada um de nós. Então, que Deus possa realmente abençoar a cada um de nós. Então, vamos aproveitar este momento e agradecer a Jesus neste momento tão especial. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre. Jesus querido, nosso amigo incondicional das nossas vidas. O nosso guia, o nosso modelo. E Allan Kardec, esse embaixador dos céus. Queremos muito, Jesus, agradecer esta honrosa oportunidade de estarmos aqui neste dia tão especial para todos nós, homenageando o codificador da doutrina espírita, que trouxe o Espiritismo para as nossas vidas. E agradecer, Senhor Jesus, a todos os trabalhadores, todos aqueles que já estão no mundo espiritual e contribuíram para a divulgação da terceira revelação. E peço hoje, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos, nós que estamos aqui encarnados, Senhor Jesus, não somente aqui no Brasil, mas em muitos lugares, com muito esforço, com muita dedicação, na divulgação da tua mensagem consoladora, Jesus. Fortaleça-nos, Senhor, para que a nossa fé continue, para que não venhamos perder essa esperança, Senhor, essa sintonia com os benfeitores espirituais. Quantos, Jesus, seguem trabalhando em prol dessa doutrina maravilhosa? Quantos, Senhor? Então, que essas vibrações de paz, de amor e de carinho, nesse momento tão difícil, Senhor, que estamos aqui, sem exceção, carentes do seu abraço, do seu carinho, Senhor. Envolva-nos, Senhor Jesus, com essas vibrações amorosas. E que esses benfeitores espirituais que dirigem as nossas instituições, o nosso movimento espírita, fortalecendo a cada um de nós, para que possamos dar conta dessa tarefa. Envolva cada um de nós. E pedimos também, Jesus, que essas vibrações de paz, de amor e de carinho possam envolver a todos aqueles que estão em nossos pensamentos, necessitado também, Senhor. E muito obrigado, Jesus, por tudo que aqui recebemos. E em teu nome, Mestre, em nome desses benfeitores espirituais, que coordenam, que dirigem as atividades do Alvorecer, agradecidos pela oportunidade e pelas bênçãos que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Então, estamos todos convidados para o próximo encontro, né? A todos que nos assistiram, os internautas, muita paz no coração. Até a próxima.